Oi, pessoal. Então, resolvendo a questão 6 lá da seção 3.5, né, eu tenho que encontrar a solução dessa equação diferencial aqui. Então, essa equação ela é uma equação, de novo, com coeficientes constantes, né? Então, 1 vezes y duas linhas, mais 2y' é igual a essa coisa aqui. Então, como isso daqui não é zero, essa equação é não homogênea, tá? E de ordem 2, né? Então, como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Bom, a gente viu, né, como ela é uma equação não homogênea, a solução geral dela, ela vai ser da forma y de h mais, né, 1yp. Então, né, o que são essas coisas aqui? Essa coisa aqui é a solução geral da equação homogênea associada, e essa coisa aqui é uma solução, né, particular da equação não homogênea. Tá? Então, para encontrar esse y de h aqui, né, YH, tá? A gente vai então montar a equação homogênea associada, né, que é y duas linhas mais 2y' igual a zero. Então, resolver isso daqui, a gente pega a equação característica, né? Então, isso daqui é r ao quadrado mais 2r igual a zero. E aí as raízes aqui, né, fazendo Bhaskara, ou aqui é fácil de encontrar, as raízes vão ser r igual a zero e r igual a menos 2. Tá? Então, tendo essas duas raízes, bom, eu sei quem são as minhas soluções, né? Então, a minha solução y1 vai ser e na 0t, né? E na 0 vezes t, que é e na r1 de t, né? R1 vezes t. Então, isso daqui é e na 0, que é 1, né? Então, a primeira solução é constante. E a minha segunda solução, isso daqui vai ser e na R2 vezes t. Então, e na menos 2t. Tá? E a solução geral, então, aqui da equação diferencial, é esse meu YH. Isso daqui vai ser uma constante C1 vezes Y1, né, que é 1, mais uma constante C2 vezes Y2. Então, e na menos 2 vezes t. Então, esse daqui é o meu y de h, YH. Né? Agora, encontra a solução particular. Tá? Então, aqui pelo método de coeficientes indeterminados, tá? Na verdade, antes disso, né? Aqui, esse daqui, essa minha função g de t aqui, ela é a soma de duas funções, né? Então, eu tenho esse carinha aqui, que é um polinômio de grau 1, e eu tenho esse daqui que é a função seno, né? Então, seno de 2t, tá? Um múltiplo de seno de 2t. Então, aqui a gente vai dividir o nosso problema, né, em duas partes, né? Então, eu vou ter y duas linhas mais 2y' igual àquela minha primeira função, que era 3, né? E o meu segundo problema, que é y duas linhas mais 2y' igual àquela minha segunda função, que era 4 seno de 2t. Então, de cada um desses problemas, eu vou encontrar uma solução particular 1, nesse problema aqui, e daqui uma solução particular 2, e aí a minha solução particular, esse meu y de p, né, ele vai ser então y de p1 mais y de p2. Tá? Então, né, resolvendo esse primeiro problema aqui, tá? Então, eu tenho y duas linhas mais 2y' igual a 3. Então, aqui, né, como isso daqui é um polinômio de grau 1, eu vou supor que a minha solução particular aqui, ela vai ser um polinômio genérico de grau 1. Né? Então, a vezes t mais 1b. Tá? Então, agora para descobrir essas constantes, eu vou calcular as derivadas. Né? Então, a primeira derivada, isso daqui vai ser constante a. E a segunda derivada dessa constante, isso vai ser zero. Então, agora substituindo na equação diferencial, o que a gente vai ter? Eu tenho, então, derivada segunda, que é zero,
mais 2 vezes a derivada primeira, né, que é a constante A, e isso igual a 3. Então, aqui eu tenho que A igual a 3 meios. Né? Eu não encontrei nenhuma condição para esse B aqui. Tá? Então, o que quer dizer que B é qualquer? Tá? E isso não vai ter problema, né? Porque, na verdade, se eu olhar lá para minha solução homogênea, eu já tenho uma constante aqui. Então, nesse caso, eu vou considerar simplesmente B igual a zero. Tá? Então, aqui a minha solução YP1, né, ela vai ficar simplesmente 3t sobre 2. Tá? E agora aquele meu segundo problema. Então, esse daqui era o primeiro problema e agora o meu segundo. Então, eu tenho y duas linhas mais 2y' igual a 4 seno de 2t. Então, como a minha função, né, G2 aqui, ela é um seno de 2t, eu vou supor que a minha solução particular ela vai ser uma constante A vezes seno de 2t mais uma constante B vezes cosseno de 2t. Então, de novo, né, calcular as derivadas. Então, a derivada primeira, isso daqui vai ficar 2a cosseno de 2t menos 2b seno de 2t e a derivada segunda, daqui vai ficar então menos 4a cosseno de 2t e menos 4b seno de 2... não, né? Não vai ser assim a derivada. Menos 4a seno de 2t e aqui menos 4b cosseno de 2t. Tá? Então, de novo, né, eu tenho que substituir na equação diferencial. Então, a gente vai ter a derivada segunda, que é isso daqui. Então, eu vou colocar menos 4a seno, tá? Só o S aqui. Menos 4b cosseno, só o C. Então, agora mais 2, né, que multiplica a derivada primeira. Então, 2a cosseno e menos 2b seno. E isso tem que ser igual a 4 seno. Então, aqui, né, eu vou colocar o seno em evidência. Então, eu tenho esses dois carinhas aqui. Então, menos 4a e menos 4b, né, seno, e mais, né, agora o cosseno em evidência. Então, eu tenho menos 4b e mais 4a cosseno. E isso daqui é igual a 4 vezes o seno. Então, aqui, como essa igualdade tem que ser satisfeita para qualquer valor de t, tá? A única forma disso acontecer é quando os coeficientes forem iguais. Então, o coeficiente do seno desse lado tem que ser igual ao coeficiente do seno desse lado aqui. Então, isso me dá aqui menos 4a menos 4b é igual a 4. E o coeficiente do cosseno aqui desse lado tem que ser igual ao coeficiente do cosseno aqui, que é igual a 0, né? Então, eu tenho que menos 4b mais 4a é igual a 0. Então, daqui eu tiro que a é igual a b. E se eu substituir isso aqui em cima, eu vou ter menos 8a igual a 4. E, portanto, a igual a menos 1/2. Tá? E aí, então, se o a é menos 1/2, né, e o b igual a A, o b também vale menos 1/2. Então, agora, né, o que isso quer me dizer? Bom, isso quer me dizer que o y, né, esse yp2, ele vai ser menos 1/2 seno de 2t e menos 1/2 cosseno de 2t. Então, portanto, a minha solução particular ela vai ser o meu yp1, né, mais o yp2. Então, o yp2 é 3 meios de t, né, se eu não me engano. Isso mesmo. E o yp2 vai ser isso daqui, então, menos 1/2 seno de 2t e menos 1/2 cosseno de 2t.
E aí, finalmente, a minha solução geral, ela vai ser a solução homogênea, né, que era isso daqui. Então, uma constante mais uma constante C2 vezes Ena menos 2t e mais a solução particular, que é isso daqui, né? Então, mais 3 meios vezes t menos 1 meio seno de 2t e menos 1 meio cosseno de 2t. Então, essa daqui é a minha solução, né? A solução geral dessa equação não homogênea.